This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra trazer uma história de uma mulher real dessa vez, né, Mari? Sim, agora é uma mulher real, inclusive uma amiga minha muito querida. Sim. E, bom, a gente vai vir com um assunto aqui muito necessário, né, de certeza. ser abordado entre nós mulheres, que é sobre sexualidade. Então, vamos deixar a Amanda se apresentar um pouquinho, contar a história dela. Oi pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no Mulher de Voz, falando com vocês. Eu sou Amanda Rodrigues, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu vim aqui passar para vocês um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha experiência aqui na Clinpelv, que é clínica de fisioterapia pélvica mesmo, né? E eu trabalho com o quê? Eu trabalho com disfunções do assoalho pélvico. Eu trabalho com disfunções urinárias, fecais, sexuais. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês uma questão que, infelizmente, ainda temos muito tabus, né? Muito tabu em falar. E a gente precisa quebrar esses tabus, né? Que é em relação à nossa sexualidade. E eu acho que é muito interessante isso que a Amanda tá trazendo, porque, confesso, eu tava até falando antes da gente começar a gravar pra Mari. Eu nunca fui pra nenhum fisioterapeuta, que é um erro, eu acho. Mas pra uma fisioterapeuta pélvica, também não. Eu acho que isso não é nem muito falado e compartilhado, né? Tipo Sim. assim, é muito uma profissão muito extremamente necessária, porque quantas mulheres, né, não sofrem, por exemplo, de dor na relação, acham que isso é normal, Sim. porque é colocado isso, e não existe esse compartilhamento de um conhecimento necessário, muitas vezes. Exato. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre essa história da Amanda, mas principalmente esse convite que a Amanda fez pra gente, né? Falarmos sobre essa sexualidade, o corpo da mulher e o prazer feminino. Então, corta pra mais uma história de voz. Bom, gente, sexualidade, né? Fiquei pensando aqui sobre nossa ideia. Eu tava, nesse último final de semana, Bia, eu tava até fazendo uma formação em sexualidade, né? E uma coisa que a professora começou a falar, que eu acho que foi uma grande reflexão que eu tive, é do significado do sexo, assim, porque ela até fez essa brincadeira, né? O que você pensa quando se fala de sexo, assim? Qual a primeira coisa que surge na sua cabeça? Sim. E muitas mulheres trouxeram amor. A palavra amor. Exato, exato. Porque é isso, né? Pra gente o sexo, ele é um dos pontos dessa relação amorosa. Exato. Então, assim, e como que é interessante? O amor, eu preciso fazer sexo só com quem eu amo. Sim, sim. E a gente vê todo esse histórico, né, de tanto desse dispositivo amoroso que a gente sempre tá conversando aqui, que a gente conversou no último episódio, mas também eu acho que uma história da nossa colonial, daqui do Brasil, principalmente, se a gente for parar pra pensar, voltada pra igreja. A mulher só faz sexo depois do casamento. Antes disso, é tipo, a pecadora. Sim. E tem que ser pura. Sim. Acho que, né, esse lugar do amor como um lugar puro, bonito, aí é permitido fazer o sexo. Exato. E é até interessante, assim, porque ficou muito na minha cabeça uma frase que foi colocada, né, que as mulheres fazem sexo pra conseguir amor e os homens dão amor pra conseguir sexo. Ela tava trazendo isso e, tipo, minha cabeça foi assim, porque é uma coisa que é muito colocada, né? Tanto as mulheres, pelo dispositivo amoroso, que é uma coisa que a gente normalmente traz aqui, essa teoria da Valesca, esse dispositivo que faz a busca pelo amor, quanto o homem também nesse espaço de virilidade. Então, ele precisa estar ali provando sua virilidade através do sexo, né? E o quanto de sofrimento não existe dentro desses dois espaços. E é isso que, falando até da Valesca, né, o dispositivo da eficácia pra ele. Ele tem que ser esse cara que performa. Ao mesmo tempo, eu achei interessante isso que ela falou. Ele dá amor pra isso, mas e é um amor bem duvidoso, né? Esse significado de amor que a gente pode questionar várias vezes. Sim. E a gente pode até falar depois mais sobre isso, sobre aquele tudo sobre o amor do livro. Que é isso, assim, que amor que esse cara tá dando? Isso realmente é amor? Porque normalmente não é, e mesmo assim ele consegue o que ele quer. Sim, completamente. E é muito tirado esse espaço, né? Da mulher de eu também quero sexo. E tipo assim, qual o problema de querer sexo?
Foi até uma... São coisas que a gente vai observando, assim, na nossa vida. Muitas das minhas amigas falam algumas vezes, mas eu tenho vergonha de ir na farmácia e comprar uma camisinha. E comprar só uma camisinha. E, tipo assim, às vezes eu até compro, mas eu tenho que comprar alguma outra coisa pra não ficar na cara que eu estou indo até lá pra comprar uma camisinha, por exemplo. Um preservativo, né? Algo que vai cuidar da saúde dela. E assim, por que tá tudo bem você ir lá comprar um remédio que é pra cuidar da sua saúde, mas quando é um preservativo... Que também é pra sua saúde. Que é também pra sua saúde, você não pode comprar. Exato, né? exato. Porque também não é esse lugar do ativo e passivo. Acho que tem isso também, né? Sim. A mulher, a total passiva. Isso a gente tá falando de uma relação heteroafetiva, né? E aí quando a gente vai pra outras relações, o tabu é ainda maior. Com certeza. E a falta de informação é muito maior ainda, né? Porque é isso, mesmo que em relações, por exemplo, lésbicas, seja uma relação muito mais saudável, a gente tenha dados, ainda precisam se proteger, ainda precisamos falar sobre prazer, a gente ainda precisa falar sobre, acho que métodos contraceptivos, e nada disso é falado. Sim. E é uma coisa muito a se pensar, né? Porque tem, por exemplo, métodos, no caso o preservativo, né? A camisinha, que protege não só contra a gravidez, mas contra IST. E aí eu fico pensando assim, não existe isso pra relações não heteronormativas. Não existe, tipo, pra lésbicas, por exemplo, um preservativo. Tem só a camisinha feminina, né? Exato. E, né? Exato, é difícil. Eu acho que a gente tá vivendo ainda um momento... De novo, e ninguém fala sobre isso. Só fala sobre o cara com a camisinha. E é um cara com uma camisinha que a gente sabe que é bem... Que não e acho que esse é o perigo pra gente, né? Que não depende tanto da gente. Exato. É um lugar ali que a gente tem que confiar nesse outro. Exato. Eu acho que tem muitas mulheres até que também têm dificuldade de se relacionar e de pensar em fazer sexo porque tem dificuldade de confiar. Não, com certeza, sim, sem dúvida, porque é uma coisa que vai depender do outro. E quantas mulheres não são violadas também nesse espaço, né? De tipo, porque, assim, tá inclusive na lei da Maria da Penha que tirar o preservativo durante a relação sem o consentimento da outra pessoa é uma forma de violência. Então, assim, é um espaço que ao mesmo tempo precisa ser falado, precisa dessa inclusão de muitos lugares, mas ainda assim é difícil em algumas relações porque traz um certo perigo também em relação tanto à contracepção quanto em relação à IST. Então, tipo, Sim. É desafiador, né? E muitos homens dão um pano pra manga pra, né, ter esse desconforto. Existem essas disfunções sexuais que pode ser relacionada ao orgasmo, ao desejo sexual, dores sexuais, impossibilitando qualquer tipo de penetração ou até mesmo numa ida ao ginecologista. Muitas vezes por traumas, abusos sexuais, relacionamentos, né, abusivos ou outros tipos de problemas em relacionamentos que geram algum tipo de trava sexual ali. Crenças limitantes, crenças familiares, religiosas, qualquer coisa pode vir a gerar esse tipo de trava, esse tipo de trauma mesmo, que vai afetar a sua questão íntima ou até com você mesma. E a gente precisa melhorar tudo isso. Sem ter vergonha mesmo de falar sobre o assunto, em lugar nenhum a gente pode ter essa vergonha de falar sobre isso. Porque isso chega muito no meu consultório. Mas já tem tantos anos que eu sinto isso, eu sempre achei que fosse normal ou achei que fosse melhorar, mas tinha vergonha de falar com alguém. Isso não pode acontecer, precisa buscar ajuda, né? Isso precisa acontecer mesmo, precisa ter essa quebra de tabu na sociedade, né? E juntamente com a psicóloga. E a partir disso, a gente vai falando sobre, né, sexualidade, falando sobre esses perigos. Eu acho que o grande ponto é que a gente tem que normalizar a nossa consciência, o nosso conhecimento disso, de escolha. E aí, quando a gente está falando sobre isso, a gente não aprende sobre as coisas. Os homens estão aí com um papel ativo, tanto na hora do sexo, quanto até nesses modos de violentar
É uma forma muito ativa de violar e a gente tem que se calar, a gente se assusta. Sim. A gente não tem políticas públicas que ajudam a gente, que ensinem a gente, nada. Na escola não é falado, na família, todos os lugares pra gente é silenciado, é ocultado. Então, o que acontece? Quando a gente sente desconforto, quando a gente fala, tem algo estranho aqui, a gente fala, mas isso aqui é normal, né? É o normal, porque eu não posso nem chegar, às vezes eu tenho vergonha até de falar pra uma amiga, gente, doeu aquela vez, assim. Ah, mas dói mesmo. Dói mesmo? O que tá acontecendo? Eu acho que isso a Amanda falou muito bem, né, no vídeo dela. Sim, ela trouxe bastante isso, porque realmente, o que foi até uma conversa que eu tava tendo com ela, né, e que é trazido isso, que a mulher muitas vezes percebe que aquela dor não é normal quando ela vai fazer o exame ginecológico, e aí a médica traz isso, mas você sentiu dor? Ou, às vezes nem é ela própria que traz, né? Às vezes solta um ai assim, e aí fica aquilo, né? Mas não traz, nossa, mas senti dor. Quando tem todo um geral que fala, não, mas é normal sentir dor. Você vai sentir dor. E até por conta de toda essa questão estrutural, né? De tipo, é impuro, não é certo, enfim, né? Tantas coisas que colocam em cima disso. Do prazer pelo prazer, né? Do corpo ali, pra mulher ser uma coisa muito... Não é um lugar meu, é um lugar do outro. E de novamente se doar Sim. para o outro, né? E eu realmente acho que quando a gente tem que começar a pensar sobre sexualidade, pensar sobre essas disfunções sexuais até que ela trouxe, é importante a gente ter espaço. Porque você, por exemplo, teve várias coisas que ela foi falando no vídeo que eu fiquei, gente, mas eu não sabia disso. Como assim? Teve uma hora que você estava até falando, pode ter a questão do afrouxamento, flexibilidade, eu nem lembro o que você falou. Tipo... afrouxa mesmo, a musculatura, né? Exato. E o quanto que isso pode gerar dor. Sim. E pode ser desconfortável na hora do sexo. Então, assim, é uma coisa que a gente, né? Não fala. É isso, né? Simplesmente não se fala. E aí a gente vai aprender onde isso, né? Pode colocar grilos mesmo, Marcos, porque é isso, não tem. Não tem um espaço. E é uma coisa que tem que ser divulgada, né? E eu digo assim, em relação... A todo espaço, tanto da mulher também ter esse espaço de sim, eu posso sentir prazer, sim, é válido o meu querer, quanto do homem também, porque é uma coisa que ela comentou, né, em outros momentos comigo, o homem, muitas vezes, quando chega, assim, na fisioterapia pélvica, e ele... tem uma queixa de não sinto vontade, não sinto desejo, isso, tipo assim, é absurdo. Enquanto pra mulher, ok, não sinto desejo, então tá nesse espaço. Mas o homem já não pode. Então, tipo, é muita coisa que tem que, né, a gente tem que aprofundar, tem que espalhar esse conhecimento, porque é uma coisa que tá muito, assim, ainda... E eu acho que isso que a gente tá falando, a mulher não aprende em lugar nenhum, o homem aprende em um lugar. Sabe qual lugar? Filme pornô. Sim. Na pornografia. Que é um lugar que não existe. Sim. É tipo assim, é que nem assistir Marvel e falar, é assim que eu vou aprender a fazer uma coisa. Não dá. Sim. Completamente idealizado. Só que é o que aprende-se, né? E isso, ou por essa socialização de homem para homem, que é muito violenta, que vários deles também sofrem violências no meio disso, né? E eu acho que todo esse lugar ainda do sexo, ele tem todo um histórico de violência mesmo. Sim. Se a gente for parar pra pensar, né? Ele carrega um peso. Eu fico pensando até naquele início, assim, por exemplo, da escravidão. Que início do Brasil, bem entre aspas, tá, gente? Da época colonial, mas que era exatamente, né? As mulatas são as mulheres pra gente transar. E aí, gente, até o nome mulata é uma coisa, né, problemática, mas era isso. Colocava-se, de novo, essa mulher como objeto. Aí a mulher branca pra casar, mas ela não sente desejo. Ela é simplesmente um objeto também branco ali pra performance de troféu. Sim. E totalmente passivo naquele espaço, né? Completamente, assim. Essa é uma coisa que eu fico refletindo bastante nesse lugar da mulher não saber o que de fato gera desejo, porque é sempre o desejo do outro, de que forma o outro quer, de que forma ele acha que é certo, ou a receita do outro, que você não para pra pensar, explorar o seu corpo. Quantas mulheres não conhecem sua própria vulva? Que não olha. Não olha. E tem isso também, né? Às vezes eu incentivo algumas clientes pra falar, por que você não começa sentindo prazer contigo? Tenta e fala, não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade.
aí a gente vem, eu acho que para esses pontos que a gente tá falando. É importante a gente pensar em questões físicas, corpo, né? E realmente pode ter alguma coisa no corpo da pessoa que ela nem sabe, que é por isso que ela não se sente à vontade. É importante buscar os profissionais. Existe toda essa questão cultural que a gente está trazendo da moral, né? O que é moralmente aceito para uma mulher e para um homem estar fazendo durante esse prazer e essa vida sexual dele, seja sozinho ou com pessoas. E toda essa questão psicológica, né? Crenças pessoais, crenças que são impactadas pela sociedade, né? Mas crenças pessoais, da família e tudo mais, que vai impactando como essa pessoa vai se sentindo à vontade ou não. E aí a gente também tem que trazer, tem todo um histórico dentro da própria família que, infelizmente, e olha que são os dados ainda insípidos, né? Porque muita gente ainda não denuncia. Sim. Mas violência infantil, sexual, é gigantesca. E isso a gente tem dados e dados do quanto que vai impactar na vida sexual dessa mulher no futuro. É que nem a Amanda chegou a pontuar isso, essa questão dos abusos, né? O quanto que aquele toque naquela época que era tão violento, que era tão forçado, não gera um desconforto na hora um toque que é, né, tipo, consciente ali, ok? Você tá consciente de todo o ato, mas aquele toque ainda traz coisas do passado, traz coisas de um lugar onde você não tinha possibilidade de colocar os seus limites, de colocar né? Toda essa medo de acontecer de novo. Exato. Essa revitimização constante que essa mulher vai viver. Sim. É péssimo, mas eu acho que fala sobre esse espaço de agora, e eu acho que é importante cuidar de si. Porque também viver tudo isso, mesmo que seja uma grande bosta, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tá lutando tanto pra mudar, também não precisa ser o ponto final dessa mulher. Né? A partir daí ela não precisa dizer, eu não tenho mais prazer, eu não sinto mais prazer. A gente também precisa entender que sentir prazer sexualmente não é só penetração. Exato. E acho que também entender isso, pensar em novas formas de sentir prazer, pode ser uma forma gentil com a gente. De começar a sentir de novo, a confiar em si. Acho que é primeiro uma confiança em si, para poder confiar nessas outras pessoas também. Porque eu sinto que muitas das mulheres que também acontecem isso, falam, mas eu acho que eu não vou escolher então a pessoa certa pra mim. E eu acho que até um ponto, assim, a se pensar, também não precisa de uma outra pessoa, né? Porque, e quantas vezes, né, a masturbação feminina foi colocada como um enorme tabu, assim, enquanto os homens toda hora incentivados a isso, você precisa, porque, enfim, tem que se aliviar, não, e, tipo, pra mulher, não, você não pode, tipo, é horrível, é péssimo, você não pode fazer isso, você não pode sentir prazer consigo mesma. Exato. E mesmo quando tem esses prazeres, assim, tem o certo e o errado, né? Sim. Tudo nesse lugar ali das caixinhas até pra gente. Ninguém fala. Até eu acho ótimo, incrível, né? Essa questão, por exemplo, vibrador e tudo mais, ser tudo escondidinho. E é bom mesmo pra não perder a privacidade. Mas pra gente é tudo muito escondido mesmo. Sim. Né? Bem debaixo dos panos, né? Bem silenciado. Exatamente. Então, mulher, não grita, tem que ser muito... Já aquele cara tem que ser o cara que vai berrar e vai xingar e vai lá. E tem isso também que a gente tava falando da pornografia, da mulher, quando ela goza, ela tem que ser aquele squirt, alguma coisa assim, não é? Sim, squirt. Gente, querida, não. Às vezes o corpo da mulher não é dessa forma. Sim, e é uma coisa que foi sendo colocado, assim, do ideal, que já existia todo um ideal, né? Dentro da própria pornografia já tinha todo um esquema. Aí agora surgiu o skirting, que é tipo, sabe? E quantas mulheres ainda... a gente nem tem uma educação pra saber se de fato chegou no orgasmo, se teve um orgasmo. Quantas acham, tipo... O que significa orgasmo, né? Tipo, o que é? Então, eu tava até pensando sobre isso, Bia, porque assim, ainda que seja um processo muito pessoal, eu fico pensando, né, tipo, tá, mas e o conhecimento sobre isso, assim, porque pelo que o pessoal, né, que estuda sexologia fala e traz, é que é como se fosse um espirro, assim, é um espaço que você tem uma enorme excitação, chega a um certo descontrole, e aí que eu queria chegar, né, o ponto que eu queria chegar. Esse descontrole pra gente não é permitido. Não. E aí, tipo, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, caraca, faz muito sentido. Porque os processos fisiológicos
pro homem e pra mulher, basicamente são os mesmos. Uma excitação enorme, um prazer enorme. Chega a um momento que você tem um descontrole e aí um relaxamento logo seguinte. Sim. Só que pro homem, esse espaço de descontrole Isso é lindo, maravilhoso. Sim. E pra mulher, ter um descontrole? Ter um negócio ali na perna ou sentir vontade de gritar? Como é que é esse descontrole? É permitido? E aí é onde trava normalmente. Chega uma enorme Que ela excitação vai e volta. Travou. Caraca, total. E é um momento ali, muitas vezes, em que a mulher sente uma dor, por exemplo. Porque tá muito sensível, tá ali um lugar, uma parte do corpo extremamente sensível. Você, tipo assim, não se permite chegar nesse descontrole, nesse, né, que nem um espirro, por exemplo, tá ali. E trava, parou. É isso, né? Você segura o espirro. Opa, não vou. Exato. Não posso. E eu não posso. Eu não posso. Não posso ter esse momento de controle. E não é consciente, né? Tipo, eu não posso. É tanta coisa levando essa mulher a chegar nesse lugar. Sim. Nossa, total. Faz todo sentido. Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pois é, quando eu descobri, assim, eu fiquei, caraca, realmente, assim, não tem como falar de sexualidade sem falar de gênero. Não tem como. E é isso, né? O descontrole masculino, ele tá muito já na caixinha do que significa descontrole masculino. E da mulher também, né? Não existir. Sim. E dentro disso, eu acho que a gente tem que tentar entender. Existe o espectro que a gente precisa olhar. E não tem esses espaços pra ter espectro também. Do que significa o descontrole pra esse homem, que às vezes ele vai experienciar um descontrole totalmente não masculino, entre aspas. Né? E aí, e acho que também pode ter várias disfunções por conta disso. O homem falar, por exemplo, sobre ejaculação precoce, você não é homem suficiente. Sim. E, nossa, Bia, eu fiquei lembrando agora, porque assim, eu tava vendo essa questão da ejaculação precoce, né? Em geral, a indicação que fazem pra investigação em situação de ejaculação precoce é ver se esse homem não tem disfunção erétil. Porque muitas vezes, entre ser rápido e perder a ereção, ele prefere ser rápido. Ele tem tanto medo, tanta ansiedade de não conseguir não conseguir performar, que a ejaculação é precoce. Então, em geral, o que dão, né, de orientação em casos de ejaculação precoce, né, de análise clínica mesmo, é ver se não é o medo de não ter ereção. Porque entre, né, o broxar e ser rápido, melhor ser rápido. Bem entre aspas, né? Sim, tá bem entre aspas. o que a gente tá falando. As pessoas não estão vendo que a gente tá assim, ó, entre aspas. Mas é isso. Cara, tem muita coisa pra gente pensar, muita coisa pra gente falar sobre isso. E acho que fica um convite também pra galera que tá escutando, que está vendo esse podcast, de se questionar e questionar pras pessoas ao redor. E aí, pra ti, o que significa prazer? O que significa sexo? E o que significa orgasmo? Sim. A gente fica aí pra pensar mesmo, pra refletir, porque eu acho que a gente não tem muito esse espaço, né? Sim. De pensar sobre isso. É muito uma coisa ou é dada ou é silenciada. Não, e é fingido, né, pra gente comer. Gente, uma coisa que as mulheres aprendem é fingir. Sim, totalmente, assim, totalmente. Então, é aquilo, entre o benefício do prazer do outro, né? Mas a gente finge às vezes tanto que nem a gente sabe mais. Que a gente às vezes pode chegar a acreditar. Sim. Então, é uma redescoberta. E eu acho que também não são respostas que a gente vai... Oi, eu já sei aqui, daqui... Já... Não, acho que também a gente pode colocar isso pouco a pouco. E criando, e mudando também. Sim. Hoje o que me dá prazer pode ser que amanhã não dê. Exato, é um espaço de muita descoberta, de muito aprofundamento e olhar pra si, porque a gente muda muito também. Total. E isso é importante ser levado em consideração, né? Tipo, as nossas mudanças, o que você pode adicionar, o que você pode tirar, o que faz sentido, o que não faz. E ir se construindo nesse mundo. Não é como se precisasse ser uma coisa concreta com ponto final. Exato. E assim, até isso eu acho que é interessante porque a gente tá falando tudo isso aqui e nada disso que a gente tá trazendo são regras, né? Porque, por exemplo, eu fiquei pensando em mim. Eu tenho algumas coisas que eu sinto cosquinha durante o sexo. E talvez as pessoas falem... As pessoas, de modo geral, em alguns pontos falam, mas isso aqui deveria dar prazer pra você. Mas eu tenho cosquinha. E aí, imagina se eu chegasse e falasse, eu rio, eu tenho vontade de rir. Eu fico rindo. Ah, não posso, eu tenho que ficar me segurando. Não, eu não sinto prazer. E às vezes aquilo que a gente tá trazendo aqui pode ser algo super prazeroso pra você. Que também não é sobre... acho que também tem esse lugar, né? Que a gente fala, tem esse padrãozinho aqui, mas você pode seguir esse padrão e sentir prazer com esse padrão também. Sim, e é isso. Só que a questão é não colocar nem você e nem o outro que se relaciona com você, se for se relacionar dentro dessas caixas. E nem também
achar que uma outra pessoa é responsável pelo seu prazer. Que eu acho que é um lugar também de responsabilidade que a gente tem que convidar as pessoas a isso, né? Sim. De saber, de entender que não é o cara que me deu orgasmo. Sim. Ele que me deu... Não é isso. Eu perdi a virgindade, pra mim, é um negócio assim. Sim. Perdi o quê, gente? Eu me perdi no personagem, né? Que eu não entendi o que aconteceu. Sim, totalmente. E até essas falas é uma coisa que é importante a gente também questionar e ter um olhar crítico e politizado sobre isso, de que essas falas também trazem essa ideia de que naquele momento, ou enfim, toda a questão que envolve isso, o importante é o outro. O outro que ganha algo, porque se você perdeu, alguém ganhou, né? E se alguém te deu, isso é um vislumbre, assim, um ganho do outro, não seu. É os verbos, assim, não é? Eu vou dar. Dá o quê? Exato. Ser homem sendo posse novamente de um corpo de uma mulher. E se beneficiando com isso várias vezes. A gente sabe o quanto que eles têm os benefícios. E as mulheres, caso tenham... As mulheres que vivenciam seus prazeres, muitas vezes são vistas de uma forma muito negativa pela sociedade. Sim. Então, tem muitas coisas, a gente quer convidar vocês, então, a criarem o significado de vocês, a pensarem a forma de vocês de se relacionarem com o corpo de vocês. Porque eu acho que mais do que tudo é o corpo das pessoas, de cada um. Sim. É a forma que você quer se relacionar com ele, a forma como você se sente à vontade, você sente prazer. E entendendo que existem coisas que pra ti vai funcionar, coisas que não vão funcionar. E não tem um lugar ali... Ai, é pesado, né, gente? Desculpa. Ai. Não tem um manualzinho ali para você, realmente do que você tem que fazer, do que é o certo, de que significa teu corpo. Cria, testa. Pega um caderno e escreve essas perguntas que a gente colocou aqui e vai escrevendo como se fosse um dicionário. Eu adoro essa atividade. Vai vendo como se fosse um dicionário. Aqui faz sentido. Check. Aqui não faz, vou cortar. Sim, é sobre se dar possibilidades, explorar o que faz sentido pra você, assim, no final das contas. Eu gosto de... Eu vi outro dia uma metáfora que é como se fosse um elástico, sobre a questão dos limites. Você pode criar todo um lugar de flexibilizar esse elástico teu, o que você sente à vontade, e ser esse elástico que testa, mas vai ter uma hora que esse elástico vai chegar num ponto. E esse ponto você tem que respeitar. E ele é inflexível. Não dá mais pra você flexibilizar. Porque às vezes é a vontade do outro. Vamos testar isso, vamos fazer aquilo. Pô, você não dá vontade. Então não faz. Sim. Não é seu, não precisa ser seu. E eu acho que tudo isso por meio de uma comunicação muito assertiva. Sim. E vale questionar também. Se a pessoa não te respeita nisso, faz sentido estar com essas pessoas? É isso. E uma comunicação, além de externa, também interna. Se comunique, entre em contato com você, de se olhar com acolhimento, por exemplo, pro seu desejo ou pro seu limite, por exemplo. Sim. E até que ponto você acha que faz sentido pra você e se respeitar nesse espaço, né? Uma comunicação sincera, porque eu acho que é uma coisa tão arraigada, assim, de tabu, que muitas vezes a gente não consegue nem comunicar aquilo pra nós mesmas. Do tipo, isso eu gosto, ou isso eu desejo, isso eu pretendo. Eu acho que a emoção que fica pra gente, quando você foi falando, eu pensei na emoção vergonha. Sim, é isso. Né? Eu tenho vergonha, tem que cochichar, falar bem baixinho. Então, de uma forma quase cochichando pra vocês aqui, gente, não precisa viver esse prazer pelo outro. Viva por você. O prazer é seu. E existe vida sem prazer? É uma vida de muita obrigação, né? Muita obrigação, muitas regras. Sim. E a gente precisa, né, de um pouco de fluidez. Principalmente a gente como mulher. Já chega de tanta coisa pra gente carregar, pra gente suportar, pra gente engolir. Então, vamos nos dar esse prazer. Então é isso, gente. Se vocês querem continuar aqui ouvindo esse podcast, compartilha. Não compartilha só, né? Mas se inscreve pra conseguir continuar ouvindo e vocês estarem aí. Toda semana tem episódio novo, toda quinta-feira. Mês que vem temos mais histórias aí, polêmicas. Porque a última história deu polêmica, né, Mari? Que a gente fez. Sim. Gente, o que é isso? Calma lá, pessoal. A gente vê como o imaginário, como essa parte das crenças mexe com a galera. Então acho que a gente tá em outro tema polêmico. Mariana está trazendo só os temas polêmicos. Aí fica eu ali, ó, na cara, tendo que falar, gente, mas peraí, a partir desses estudos a gente tá falando isso de verdade.
Mas é verdade, a gente tá trazendo aqui temas que eu acho que são importantes, que não são tão discutidos, porque a gente é o quê? Mulher de voz. Então se inscreva, Mulher de Voz, também aqui no nosso perfil, compartilhe, dá as estrelinhas, like, o que for. Mande sua história. Mande sua história e a gente espera vocês na próxima semana, toda quinta-feira. Beijo, Tchau, tchau.